Numa emergência com fogo, a gente sabe que cada segundo é precioso, mas a primeira atitude, a mais importante de todas, talvez não seja aquela que vem primeiro à cabeça. Hoje a gente vai entender por que o passo mais crucial para a segurança de todo mundo é, antes de mais nada, saber classificar o incêndio. Imagina essa cena. Você se depara com um começo de incêndio. E aí? Qual é o seu primeiro instinto? Correr para o extintor mais perto? Gritar por ajuda? Parece uma decisão simples, né? Mas a resposta certa para essa pergunta pode separar um pequeno susto de uma verdadeira tragédia. Olha, a diferença entre a ação certa e a errada é gigantesca. De um lado, você controla o fogo com segurança. Do outro, uma escolha errada pode piorar muito o incêndio, pode causar choques elétricos ou até reações violentas, quase explosivas. A boa intenção, sem o conhecimento por trás, pode acabar sendo bem perigosa. Então, como é que a gente garante que vai tomar a decisão certa? Bom, tudo começa com uma pergunta fundamental que precisa ser feita antes de qualquer outra coisa. E a pergunta é essa: o que está queimando? Simples assim. A resposta para isso define absolutamente tudo que vem depois. A questão não é qual extintor está mais perto, e sim qual é o agente extintor certo para aquele material que está em chamas. É o tipo de combustível que dita toda a estratégia de combate. E é justamente para responder essa pergunta de um jeito rápido e padronizado que existem as classes de incêndio. Pensa nelas como um sistema, uma forma de organizar o fogo com base no que está alimentando ele. Entender essas classes é, sem dúvida, a base da segurança contra incêndios. Agora, vamos decifrar esse código. A gente vai passar por cada classe, uma por uma, para entender o que elas significam na prática e quais são os perigos específicos de cada uma delas. Vamos começar pela classe A. Um jeito fácil de lembrar é pensar em árvores ou aparas de papel. Essa é a classe dos materiais sólidos que a gente vê todo dia por toda parte. O ponto principal da classe A é que a queima acontece por fora e por dentro do material. Pensa numa pilha de papel. O fogo não queima só a folha de cima. Ele vai consumindo tudo por dentro. É por isso que no final sobram resíduos como cinzas e carvão. É o tipo de incêndio mais comum em escritórios ou depósitos, por exemplo. Em seguida, temos a classe B. E aqui o cenário muda completamente. A gente sai dos sólidos e entra no universo dos líquidos e dos gases inflamáveis. A grande virada aqui é que, ao contrário da classe A, a queima acontece só na superfície. O fogo se espalha por cima do líquido. E justamente por isso, ele não deixa resíduos como cinzas. Pensa num vazamento de gasolina. O perigo é rápido, superficial e muito intenso. Agora, vamos para a classe C. Aqui o perigo tem um componente invisível e super arriscado: a eletricidade. O que está queimando aqui pode ser o plástico de um computador, a fiação de um motor, mas o que realmente define a classe C é que o equipamento está ligado na tomada, ele está energizado. Isso cria um risco enorme de choque elétrico para qualquer pessoa que tente apagar o fogo. E aqui vai uma dica de ouro: se a energia for cortada, o incêndio muda de classe. Ele passa a ser um classe A ou B. Agora a gente entra num território mais específico, mais raro, mas nem por isso menos perigoso. A classe D, a dos metais combustíveis. Magnésio, sódio, potássio não são materiais que a gente vê em qualquer lugar, mas são comuns em algumas indústrias. O perigo deles? Eles queimam em temperaturas absurdamente altas e, o mais importante, podem reagir de forma violenta, quase explosiva, com agentes comuns, tipo a água. É um cenário onde a ação errada tem consequências imediatas e devastadoras. Por último, vamos falar de uma classe que todo mundo deveria conhecer, principalmente quem trabalha em cozinhas industriais ou restaurantes: a classe K. Esse K vem de kitchen, que é cozinha em inglês. Ué, mas o óleo não é um líquido inflamável tipo da classe B? Sim, mas os incêndios em óleos e gorduras de cozinha são tão específicos e perigosos que ganharam uma classe só para eles. A temperatura é altíssima e a reação com água, por exemplo, pode causar uma explosão de vapor que espalha óleo pegando fogo para todo lado. Um desastre. Muito bem. Agora que a gente já entende as classes, vem a pergunta: beleza, e o que eu faço com essa informação? De que adianta saber o diagnóstico sem saber o tratamento certo? Vamos conectar esse conhecimento com a ação correta. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem prática. Para a classe A com papel e madeira, água é uma ótima pedida, mas olha o que acontece se a gente usar água nos outros casos. Na classe C, o risco é de um choque elétrico fatal. Nas classes D ou K, a reação é violenta. Cada classe tem seu remédio certo e, talvez mais importante, tem os seus venenos, aquilo que é proibido usar. Conhecer essa relação é vital. Então,
O ponto central é este. Não se trata de tentar apagar o fogo. É sobre saber como apagar. Usar o extintor errado não é só um desperdício de tempo precioso, mas pode transformar um pequeno incidente, algo controlável, em um verdadeiro desastre. E tudo isso nos leva de volta à nossa ideia principal. A primeira e mais poderosa linha de defesa contra o fogo não é um equipamento, mas sim o conhecimento. Essa frase, tirada do Manual do Corpo de Bombeiros, resume tudo perfeitamente. É o princípio básico que guia qualquer ação de combate a incêndio. A primeira ferramenta de um bombeiro ou de um brigadista é a sua capacidade de olhar, analisar e classificar a situação corretamente. Portanto, a mensagem final é bem clara. Desde a hora de escolher quais extintores colocar num prédio até a ação rápida numa emergência, tudo, absolutamente tudo, depende dessa identificação inicial. É o alicerce, a base onde toda a estratégia de segurança é construída. Isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente refletir. Numa hora de crise com a adrenalina no teto e o tempo correndo, a equipe está realmente preparada para fazer essa identificação crucial em questão de segundos? Porque, no final das contas, segurança de verdade não acontece por acaso. Ela é resultado de preparo, de conhecimento, e tudo isso começa com aquela simples pergunta: o que está queimando?